Olá pessoal, tudo bom? Vamos de biologia hoje? Então, vamos estudar um pouquinho hoje sobre um dos temas mais importantes em biologia, quando se fala em vestibular e quando se fala no nosso dia a dia também. Vamos falar de ecologia, e em ecologia nós vamos discutir o assunto de hoje, que é poluição atmosférica, aquecimento global. Vem comigo! O que seria aquecimento global? Então, a primeira coisa que você tem que entender quando se fala de aquecimento global é que esse é um processo que ele independe, pelo menos inicialmente, da ação humana. O aquecimento global é um processo que ocorre justamente por conta de um gás que começou a ser produzido há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, quando os primeiros seres vivos começaram a utilizar a matéria orgânica que estava ao seu redor, num processo que deve se parecer com a fermentação, e começou a produzir então o gás que é o gás carbônico, CO2. Esse gás carbônico, lá no passado, começou a se acumular na atmosfera. E ele tem uma característica muito interessante. Ele cria uma estufa. Você já visitou uma estufa? Uma estufa é um local que permite com que os raios solares consigam entrar, todo o calor desses raios consiga entrar, mas ele tem dificuldade para sair. Então os raios ficam presos dentro dessa estufa, o calor, por consequência, a energia desses raios, por consequência, também fica lá, fazendo com que aquele espaço fique com uma temperatura mais alta do que a temperatura externa. Isso é uma estufa. O que esse CO2 faz é exatamente igual, só que em nível global. Essa camada de CO2 que começou a se formar justamente lá há 3,5 bilhões de anos atrás, foi uma camada importante, porque ela começou a reter esse calor dentro da Terra. Ao manter-se mais quente, se tornou um ambiente um pouco menos extremo, permitindo com que a vida pudesse se estabelecer. Então a gente tem que agradecer pelo aquecimento global existir, ou por essa camada de CO2 também existir. Então é importante para você, o aquecimento global não é algo que o ser humano inventou. Mas por que se fala tanto em aquecimento global e por que se relaciona tanto o aquecimento global a ações humanas? Veja só então, o que a gente tem percebido ao longo do tempo? A gente tem percebido que lá depois da Revolução Industrial, a temperatura na Terra vem seguindo um crescimento constante. Então a gente vem acompanhando que, a partir do momento em que começamos a produzir máquinas a vapor, a partir do momento em que começamos a utilizar essas máquinas de queima de combustível fóssil, mais gás carbônico passou a ser liberado para a atmosfera. E aí essa temperatura veio aumentando justamente com a ação da produção e da queima desse combustível. A conclusão mais sensata que a gente está tirando nesse momento é que quanto mais CO2 eu tenho, maior a temperatura no ambiente. Quanto mais CO2 eu produzo, mais a temperatura na Terra vai aumentando. Então, pessoal, o que mais pode produzir esse gás carbônico que vai se liberar na atmosfera e vai promover o aquecimento global? Bom, eu posso pensar aqui nas queimadas. É isso mesmo, queimadas de florestas, queimada de lixo, queimada de qualquer ordem. Quando eu queimo alguma coisa, eu libero CO2 para a atmosfera, e são justamente as queimadas que colocam o Brasil em uma posição extremamente vergonhosa. Nós, quando consideramos as queimadas, principalmente da região amazônica, nós somos lançados para um dos primeiros países, um dos países mais importantes no sentido de promover o aquecimento global na Terra. Então, quando eu considero as queimadas, eu estou colocando o Brasil num patamar junto com outros países que liberam gás carbônico em grande quantidade. Para além das queimadas, para além da queima de combustível fóssil, eu posso estar pensando em outras situações que vão promover uma menor quantidade de liberação de CO2, mas que também acaba sendo significativo. Perceba que a decomposição é um processo que também libera CO2 para o ambiente, certo?
Bom, a gente pode estar se perguntando, será que somente o CO2 é importante para reter essa temperatura, esse calor aqui na Terra? A realidade é que não. Nós temos outros gases que também são importantes, mas o que eu vou deixar marcado aqui para vocês é o metano, o CH4. O metano é um gás principalmente liberado em processos de decomposição, mas principalmente liberado nas fazendas. Quando eu tenho grandes adensamentos de ruminantes, tal como vacas, por exemplo, durante o processo de digestão, que é todo peculiar nesse grupo animal, nós conseguimos perceber o arroto liberando grande quantidade de metano. Aí você vai pensar, pô, Leandro, brincadeira, né? Uma vaca arrotando. Será que ela é capaz de promover o aquecimento da Terra? E eu te respondo que sim. Na verdade, quando uma vaca arrota, quando um ruminante arrota, ou quando um ruminante elimina suas flatulências, ele acaba liberando uma pequena quantidade de metano. Mas imagina só, quantos bois e vacas e quantos ruminantes eu tenho vivendo, por exemplo, só aqui no Brasil. Se você for olhar todo o sul do Brasil, todo o centro-oeste, uma parte do centro-oeste do Brasil, e agora a nova fronteira da agropecuária brasileira, que é a região norte, onde a floresta amazônica tem sido devastada, comida para virar pasto, olha só quantos bovinos eu tenho vivendo aqui no Brasil. É um número extremamente grande. Então, com certeza, o metano é um gás importante para você pensar questões ligadas ao aquecimento global. Certo? Metano mais CO2, combinação explosiva, na verdade, combinação problemática que faz com que a temperatura na Terra aumente significativamente. Tá, tudo bem, Leandro, entendi. A temperatura na Terra está aumentando, a produção excessiva de carne para consumo no Brasil tem contribuído para isso, as queimadas também, andar de carro, por exemplo, tem também liberado grande quantidade de CO2 para o ambiente, mas o que isso impacta na minha vida? Bom, é fácil de responder. A temperatura na Terra subindo, as geleiras, por exemplo, começam a derreter. Uma grande parte da água doce do mundo está restrita e está congelada e está armazenada no Polo Norte e no Polo Sul. A partir do momento em que o Polo Norte e o Polo Sul começam a derreter essa água precisa ir para algum lugar. Para onde que ela vai? Para os oceanos. Chegando aos oceanos, ela vai provocar uma série de mudanças. Primeira mudança, a diminuição da salinidade da água. É claro que vai ser uma diminuição sutil, mas mesmo uma diminuição sutil muda a densidade da água, o que pode levar a uma mudança de ambiente, permitindo com que, ou diminuindo a chance com que alguns seres consigam sobreviver pelo menos mais próximas dessas regiões polares. A chegada de água doce, a chegada de grande quantidade de água no ambiente marinho vai fazer com que o nível dos mares suba. E ao subir, o que isso pode causar de problema para as cidades? Bom, as cidades costeiras, o mar adentra as cidades, o mar avança para dentro das cidades, o que vai levar uma série de questões ligadas à ordem urbana, porque muitas casas nossas, muitos prédios foram construídos pela especulação imobiliária, foram construídos próximos às praias, onde a gente acabou comendo grande parte do cordão arenoso que existia. Os prédios podem ser atingidos por esse mar que avança para cima do continente. Mas os nossos rios desaguam no mar. E ao desaguar no mar, eles vão levar, eles sempre fazem isso, na grande maioria fazem isso, eles levam os rejeitos, o esgoto e os rejeitos domésticos das casas. Então ele deságua no mar. Bom, o mar ganhando força e empurrando isso de volta para os rios, nós vamos ter um aumento na concentração de poluentes nos rios, o que maximiza a chance de doenças. Então perceba que o simples ato de derreter as geleiras vai causar mudanças que podem afetar os organismos que vivem próximos às geleiras, e também um pouco distantes, e também vai acabar afetando a nossa vida, a vida das pessoas que vivem nas zonas costeiras, e certamente também vai levar a danos na vida das pessoas que vivem um pouco mais afastados dessa zona costeira. Conseguiu compreender?
E aí você deve estar pensando assim, Leandro, será que você pode fazer um resumo bem rápido pra gente, só para que a gente possa entender tudo aquilo que foi dito nessa aula? Bom, vamos lá, é fácil, segue comigo. Aquecimento global surge há 3,5 bilhões de anos. Na verdade, a produção de CO2, desse gás que levou ao aquecimento global, surgiu há 3,5 bilhões de anos e foi importantíssimo para a vida se estruturar como nós conhecemos hoje. Bom, desde a Revolução Industrial, que nós vamos percebendo uma mudança no padrão de aquecimento, porque é uma mudança que segue a produção de um gás que naquela época foi muito importante e a partir dela começamos a produzir em larga escala, que é o gás carbônico. O aumento do gás carbônico ao longo dos tempos, desde a Revolução Industrial, vem sendo acompanhado diretamente pelo aumento da temperatura na Terra. E o aumento dessa temperatura levou, com toda certeza, ao derretimento das geleiras. Esse derretimento das geleiras fez com que, está fazendo ainda continua o processo de aumento do nível dos mares. E ao aumentar o nível dos mares, nós temos esse mar entrando nas cidades. Se você está pensando em comprar uma casa próxima ao mar, muito cuidado. Chegando, levando essa água para dentro das cidades, você acaba gerando um caos urbano, porque os rios que desaguam no mar vão retornar com todos os seus efluentes domésticos, esgoto, detergentes, enfim, tudo aquilo, todos os rejeitos industriais, eles não vão mais conseguir desaguar com muita eficiência no mar, o que faz com que eles se concentrem nas cidades e que leve então ao aumento de doenças ali. Bom, fora os seres humanos, toda a micro e a macro vida dependente das águas também sofrerá. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.